A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaja e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, de ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para sua edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos, Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70. E saibam que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso, com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com o prêmio de mais de 750 milhões de reais para qualquer um que provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também
Estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos à oração para dar início à leitura, à ministração dos 2 primeiros livros de hoje. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas aonde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir e comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio para os primeiros livros de hoje. E o primeiro livro de hoje é o livro de Naum, com 3 capítulos. Naum, com 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Naum. E o primeiro capítulo de hoje é o capítulo 1, Naum, capítulo 1, nosso primeiro livro e capítulo de hoje. Vamos à leitura do livro de Naum. Naum, capítulo 1, lembrando que, por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo inteiro para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Naum, capítulo 1, que contém 15 versículos. A ira do Senhor contra Nínive. O oráculo acerca de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios, desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Vamos ao segundo livro de hoje. Sejam todos bem-vindos, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Perdão, deixa eu
Tem um número dentro do pote de livro. Vamos ao livro. O segundo livro de hoje é o livro de 2 Timóteo, com 4 capítulos. 2 Timóteo, com 4 capítulos. Segunda Timóteo, com 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Nosso segundo livro e capítulo de hoje, 2 Timóteo, capítulo 3, é o nosso segundo livro de hoje. Vamos à leitura. 2 Timóteo, capítulo 3, que contém 17 versículos. A impiedade dos últimos tempos. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo do Senhor Deus. Vamos agora o sorteio da oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que é necessário você escolher o seu número de rebanho, escolha o número de 1 a 70, seja membro dessa igreja virtual, @a Igreja 70 Santos. E a oração é a oração de número 2. Vamos à oração. Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, através dessa tua igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco em um só espírito, de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos à leitura do livro de 2 Timóteo, capítulo 3, que contém 17 versículos. Perdão, que é o início do sorteio dos rebanhos. Me enganei aqui. Vamos aos primeiros rebanhos de hoje, que os rebanhos são os rebanhos de hoje. São os rebanhos de números pares, que eu falarei primeiro, logo após falarei os rebanhos de número ímpares. Rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Agora, vamos ao primeiro livro dos rebanhos, para os rebanhos. Juízes, capítulos com 21 capítulos. Juízes com 21 capítulos. Juízes com 21 capítulos. Vamos ao sorteio dos capítulos de Juízes. Vamos ao capítulo, e o capítulo é o capítulo 1. Juízes, capítulo 1, para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. Vamos à leitura do capítulo 1 do livro de Juízes. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente
4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo inteiro para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Juízes capítulo 1, novas conquistas. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel perguntaram ao Senhor: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Entreguei a terra nas suas mãos. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me coube por sorte e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua herança, que te coube por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e mataram deles em Bezeque 10.000 homens. Vamos aos próximos rebanhos santos de números pares, de número 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39, vamos ao livro, e o livro é o livro de Josué com 24 capítulos, Josué com 24 capítulos, vamos ao sorteio do capítulo do livro de Josué, para a meditação desses rebanhos que eu acabei de sortear. E o capítulo é o capítulo 6, Josué, capítulo 6, para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. Vamos à leitura do livro de Josué. Josué, capítulo 6, que contém 27 versículos. A tomada de Jericó. Raabe é salva. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: entreguei na sua mão Jericó, e seu rei e seus valentes. Vós todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, tocando-se longamente a trombeta e ouvindo voz, o sonido dela. Todo o povo dará um grande brado, então o muro da cidade cairá e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. E vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. E o livro é de 2 Reis com 25 capítulos. 2 Reis com 25 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 19. 2 Reis, capítulo 19. Para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 2 Reis, capítulo 19, contém 37 versículos. Ezequias recorre a Isaías. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão e os principais dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós.
Disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de humilhação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os dar à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivos, e repreenda as palavras que o Senhor, o teu Deus, ouviu. Portanto, faze oração pelos que ainda sobrevivem. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. Rebanho santo de números pares, 34, 38, 33 e 37. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Eclesiastes com 12 capítulos. Eclesiastes com 12 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. Que com capítulo 1, Eclesiastes, capítulo 1, para o rebanho santo de número 33, 34, 33, 37, 34 e 38, Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1, que contém 18 versículos. Tudo é vaidade. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma grande geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63, 8, 64, 7 e 63. E vamos ao livro. Faça sua obra para com o Senhor Deus, como está escrito em Mateus, capítulo 16, do versículo 24 a 27. E o livro é o livro de Lamentações, com 5 capítulos. Lamentações com 5 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de Lamentações. E o capítulo é o capítulo de número 1. Lamentações, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. Vamos à leitura do livro de Lamentações. Capítulo 1 do livro de Lamentações contém 22 versículos. Como jaz solitária a cidade, controla tão populosa, como jaz solitária a cidade, outrora tão populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, a princesa entre as províncias, tornou-se escrava, amargamente chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não há ninguém que a console. Entre todos os seus amantes, todos os seus amigos a traíram e se tornaram seus inimigos. Depois de sofrer a aflição e dura servidão, Judá foi para o exílio. Habita entre as nações. Não acha descanso todos os seus perseguidores e alcançaram nas suas angústias. Os caminhos de Sião planteiam, pois não há quem venha à reunião solene, todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura. Vamos aos rebanhos.
Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. E vamos ao livro. E o livro é de Gálatas com 6 capítulos. Gálatas com 6 capítulos. Vamos ao capítulo. E o capítulo é o capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Para o Rebanho Santo de número 6, 66, 5 e 65. Vamos à leitura de Gálatas, capítulo 2, que contém 21 versículos. Se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para o Senhor Deus. Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho do Senhor Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça do Senhor Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vamos aos rebanhos. E o rebanho é o Rebanho Santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. E vamos ao rebanho. Ao livro, perdão, é de 3 João com um capítulo, 3 João com um capítulo. Terceira João, que contém 15 versículos. Vamos à leitura. Ó presbítero, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o principal entre eles, não nos recebe, pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não contente com isso, não acolhe os irmãos, impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é do Senhor Deus, mas quem faz o mal jamais viu ao Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho. Rebanho Santo de número 36 e 35. 36 e 35. Vamos ao livro para esses rebanhos. Sejam todos bem-vindos, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu peço que vocês curtem, que vocês compartilhem. E escolham um número de 1 a 70, façam parte dessa igreja virtual, @ a igreja 70 Santos. E o livro é o livro de Zacarias com 14 capítulos. Zacarias com 14 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 3. Zacarias, capítulo 3, para o rebanho de número 36 e de número 35. Zacarias, capítulo 3. Vamos à leitura. Zacarias, capítulo 3, contém 10 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente
4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo inteiro para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Vamos à leitura, Zacarias capítulo 3. A terceira visão. Tornei a olhar para o alto. A quarta visão. Zacarias capítulo 3. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se opor a ele. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse: vê-te, tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestireis de trajes finos. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 26 e 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. E o livro é o livro de Números com 36 capítulos. Números com 36 capítulos. Mas antes de eu fazer o sorteio do capítulo do livro de Números, eu vou sortear uma de nossas ofertas. Vamos ver o que nos diz essa oferta. E a oferta é de número 28. 28. Vamos ver o que nos fala. Muita atenção, Moche, para nós das igrejas virtuais, @as_sem ovelhas, @as igrejas e os dons, @avivamento24ad, a igreja 70 Santos, @AIG1 318 37 300, @AIG 12 vezes 12.120 e a Igrejas Benditas. Na Bíblia Sagrada Católica, que o Senhor Jesus o Cristo não teve irmãos de sangue, filho de sua mãe e Santa Maria, a Santa Maria, e recebo uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, para o rebanho santo, de número 26, 46, 25 e 45. Vamos à leitura do capítulo 11 do livro de Números, que contém 17 versículos. Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque o cedro caiu, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó orvalhos de Baçã, porque o bosque forte foi derrubado. Ouvi o uivo dos pastores, a sua glória é destruída. Ouve o bramido dos leões, foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, o meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas à matança. Próximos rebanhos. E os rebanhos é o rebanho santo de número 10, de números pares 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Vamos ao sorteio do livro. O livro é o livro de Esther, com 10 capítulos. Esther, com 10 capítulos. Esther, com 10 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo.
Capítulo 4, Esther, capítulo 4, para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Vamos à leitura do capítulo 4 do livro de Esther. Mordecai consegue a ajuda de Esther. Mandou ele de volta esta resposta: não imagineis que por estares no palácio tu somente escaparás entre todos os judeus, pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não for para tal tempo como este que chegaste ao reino. Então mandou Esther que tornassem a dizer a Mordecai: vai e reúne todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereci. Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo que Esther lhe tinha ordenado. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69. 2, 70, 1 e 69. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Lucas, com 24 capítulos. Lucas com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, para o rebanho santo de número 2, 70, 1 e 69. E o capítulo 12 do livro de Lucas contém 59 versículos. Os sinais dos tempos. Disse também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim acontece. Quando vedes soprar o vento sul, dizeis: haverá calma, e assim ocorre. Hipócritas, sabeis interpretar a face da terra e do céu, como não sabeis então compreender este tempo? Porque não julgais também por vós mesmos o que é justo? Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Joel, com 3 capítulos. Joel, com 3 capítulos. Joel, com 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel para a meditação desses rebanhos que eu acabei de sortear, dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E é o capítulo 2, Joel, capítulo 2. Para os rebanhos de número 28, 44, 27 e 43. Vamos à leitura do livro de Joel, capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no meu monte santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. E já está perto, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Vem um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá. Pelos anos adiante, de geração em geração, diante dele um fogo consome.
atrás dele uma chama, abrasa diante dele a terra, e como o jardim do Éden, atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, correm como cavaleiros. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57, 14, 58, 13 e 57. E vamos para o livro desses rebanhos, que é o livro de Judas com um capítulo. Judas com um capítulo. Vamos à leitura do livro de Judas, capítulo 1, para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. O capítulo de Judas contém 25 versículos. Contra os ímpios e falsos mestres, este, porém, difamam tudo o que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompem. Ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na volta de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueando-se convosco sem nenhum recato, pastores que se apacentam a si mesmos, são nuvens sem água levadas pelos ventos, árvores sem frutos em pleno outono, e desarraigadas, duplamente mortas. São ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. E vamos ao livro. O livro é o livro de 2 Samuel, com 24 capítulos. Segunda Samuel, com 24 capítulos. Vamos ao sorteio dos capítulos de 2 Samuel. E o capítulo é o capítulo 21. 2 Samuel, capítulo 21. Vamos à leitura. Segundo Samuel, capítulo 21, fome em Israel, que contém 22 versículos. Houve ainda outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaré, Orejim, o belemita, matou Golias, o giteu, cuja lança tinha a haste com o eixo do tear. Houve ainda outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, 24 ao todo. Também esse era descendente do gigante. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes 4 eram descendentes dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Vamos ao livro. E o livro é de Isaías, com 66 capítulos. Isaías, com 66 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de Isaías, que contém 66 capítulos. E o capítulo é o capítulo 37, Isaías, capítulo 37, para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51.
Vamos à leitura do capítulo 37 do livro de Isaías. O livramento de Jerusalém. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Enviou Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, a Isaías, filho de Amós, o profeta, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, irrepreensão e vergonha, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dar à luz. Porventura o Senhor, o teu Deus, terá ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem enviou o rei da Assíria, seu amo, para afrontar o Deus vivos com as palavras que o Senhor, o teu Deus, ouviu. Portanto, faze oração pelo resto que ficou. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59, 12, 60, 11 e 59. E vamos ao livro. E o livro é o livro de Jó, com 42 capítulos. Jó, com 42 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de Jó. Ou do capítulo para o livro de Jó. Capítulo 37, Jó, capítulo 37, para o rebanho santo de 12, 60, 11 e 59. Vamos à leitura. E o capítulo 37 do livro de Jó contém 24 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo inteiro para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo, nosso Senhor, para a sua presença aonde você estiver. Jó, capítulo 37. Sobre isso também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o estrondo da voz do Senhor Deus e o sonido que sai da sua boca. Ele solta o seu relâmpago por debaixo de todos os céus e o envia aos confins da terra. Depois disso vem o seu bramido, troveja com a sua voz majestosa. Quando a sua voz ressoa, ele nada retém. Vamos ao próximo rebanho. Rebanho Santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Vamos para o livro. E o livro é o livro de Obadias, com um capítulo. Obadias, com um capítulo. No capítulo 1 do livro de Obadias, para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. Contém 21 versículos. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus, a respeito de Edom, ouvimos a mensagem do Senhor. Foi enviado às nações um mensageiro dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações, tu serás totalmente desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, que diz no teu coração: quem me derrubará em terra? Embora te eleves como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor.
Vamos ao próximo. Rebanhos. É o rebanho santo de número 4, que são os pares, 68, 3 e 67, que são os rebanhos de números ímpares. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. Peço que curtem, que comentem, que compartilhem, que façam também a sua obra para com o Senhor Deus, como está em Mateus 16, do versículo 24 a 27. Jeremias, o livro é o livro de Jeremias com 52 capítulos. Jeremias com 52 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo é o capítulo 20. Jeremias, capítulo 20, é o nosso livro de agora para os rebanhos de número 4, 68, 3 e 67. Vamos à leitura do livro de Jeremias. Peço que vocês mentalizem um número de 1 a 22, porque logo no final eu vou fazer o sorteio do número de 1 a 22. Eu peço que vocês mentalizem, escolho, porque é uma palavra diretamente do Espírito Santo do nosso Senhor, para o seu coração, um livro especial para a sua meditação. Jeremias capítulo 20. Jeremias capítulo 20, que contém 18 versículos. Pazur e Jeremias. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse. Ouça clamor pela manhã ao meio-dia, um grito de guerra, porque não me matou na madre, porque minha mãe não foi minha sepultura, ou não permaneceu grávida perpetuamente, porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam na vergonha os meus dias. Glórias e aleluias, louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome, Senhor, mais honra e mais glória sejam dados a ti. Vamos à leitura, ao sorteio de mais uma de nossas ofertas, e a oferta é de número 26, vamos ver o que nos diz a nossa oferta de número, 26. Vamos à oferta de número 26. Prove para nós das igrejas virtuais, @as_sem ovelhas, @a igrejas e os dons, @avivamento 24AD, @a igreja 70 santos, @ig1 318 37 300 e @ig 12 vezes 12.120 e @a igrejas benditas e do canal @milho ofertadim, com base no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, que ser um santo é ser separado dos outros que não são santos. E você, ou quem você trouxer para nós, que provar que essa afirmação é verdadeira, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Vamos ao nosso penúltimo livro de hoje, também para a meditação de todos os rebanhos que eu acabei de sortear, Daniel com 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4, é o nosso penúltimo livro de hoje, livro e capítulo de hoje. O capítulo 4 do livro de Daniel contém 37 versículos. Nabucodonosor sonha com uma árvore. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens que moram em toda a terra, paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que o Senhor Deus, o Altíssimo, fez para comigo. Quão grandes são os seus sinais
e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa. Estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Vamos ao próximo livro, que é o nosso último livro de hoje, e é o livro de 1 João, com 5 capítulos. 1 João com 5 capítulos. João com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, é o nosso último livro de hoje, que contém 29 versículos. O mandamento do amor. Contudo, vos escrevo um novo mandamento, que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele, porém, que diz que está na luz, mas odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram o olho. Vamos agora o sorteio. Mentalizem, escolham o número de 1 a 22 para que o Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo tenha uma resposta ao seu coração. Mentalizem e escolham um número de 1 a 22. Porque o livro e o capítulo é uma meditação para o seu coração, diretamente do Espírito Santo do nosso Senhor. Você que mentalizou, escolheu o número 21, vai meditar no livro de Naum, no capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 14, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 17, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 2, vai meditar no livro de Josué, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o 12, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 19. Você que mentalizou, escolheu o número 20, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 19, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 6, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 16, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 5, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 9, vai meditar no livro de Números, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 3, vai meditar no livro de Esther, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 11, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o 15, vai meditar no livro de Joel, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o 18, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 10, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o 13, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 37. Você que mentalizou, escolheu o 4, vai meditar no livro de Jó, capítulo 37. Você que mentalizou, escolheu o número 1, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 7, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o 8, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 22, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 2. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas 12 igrejas virtuais.
e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã até a 1h12 da madrugada para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examinem Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra e receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Eu agradeço muito a presença de todos vocês hoje aqui na live e eu aguardo vocês na próxima live. Fiquem todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.